Terceira jornada do Campeonato Nacional de Velocidade e a primeira visita de 2021 do CNV ao Autódromo Internacional do Algarve, pista com 4.592 metros. Um fim de semana de muito calor no verão algarvio e com corridas emocionantes. À chegada a esta prova do meio do campeonato deste ano, temos alguns líderes invictos. É o caso de Ivo Lopes, que até aqui soma por vitórias as provas realizadas, mas são também os casos dos pilotos Tomás Alonso nas Super Sport 300 e Afonso Almeida nas Moto 4. No entanto, algumas presenças que não se fizeram sentir, ausências notadas de Gonçalo Ribeiro, o líder das pré-Moto 3, não esteve presente em Portimão, o mesmo acontecendo com Ivo Lopes. Gonçalo Ribeiro esteve a participar em mais uma ronda do European Talent Cup, quanto a Ivo Lopes esteve em Espanha a testar a sua BMW. Eram estes os motes para o arranque de mais um fim de semana de intensa competição na prova do meio do CNV. A primeira corrida de sábado pôs em pista a prova rainha às Superbike em conjunto com as Super Stock 600. O líder do campeonato até então, Vasco Estorrado, não teve uma boa primeira corrida, já que teve que abandonar. Disso tiraram partido Ricardo Silva e Pedro Fragoso. Foi entre eles a luta pelo primeiro lugar. Levou a melhor Pedro Fragoso à frente de Ricardo Silva por mais de meio minuto, diz bem da distância conseguida pelo piloto do stand dos Putos Racing Team, ele que se estreou a vencer em Super Stock 600. Na principal classe de Superbikes, a ausência notada, como foi referido, de Ivo Lopes, até ver invicto no campeonato, não se deslocou a Portimão. E nos treinos de classificação foi Ricardo Lopes a conseguir a pole, foi o único a rodar abaixo do minuto 48. Ricardo Lopes, que sofreu uma queda na corrida, não tendo pontuado. O quinto posto foi para Carlos Pereira, aos comandos da sua Suzuki. E houve aqui uma disputa muito interessante entre Mário Alves e Tiago Morgado para conseguirem o último lugar de pódio. 152 milésimas de segundo separaram estes dois pilotos. Conseguiu o terceiro lugar Tiago Morgado. O piloto corre em Yamaha. À frente dele ficou Tiago Cleto, segundo classificado, tendo o Romeu Leite, o piloto que até então tinha sido sempre segundo classificado, atrás de Ivo Lopes, a ter aqui a oportunidade de brilhar e conseguir vencer pela primeira vez aqui em Portimão. Ele teve um bom arranque, conseguiu depois alguma distância em relação aos adversários, manteve essa distância e cortou a meta em primeiro lugar. Nós fazemos sempre por fazermos o melhor trabalho possível. Sabemos que bater o Ivo é difícil. Este fim de semana tínhamos uma boa oportunidade para chegar ao primeiro lugar. Demos o nosso melhor e felizmente correu tudo bem. O Campeonato Nacional de Velocidade, que voltou a animar os paddock aqui no Autódromo Internacional do Algarve. Portimão recebeu a terceira jornada com uma presença também muito interessante, a da Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária, que deixou uma mensagem de extrema importância. Estamos aqui no Autódromo do Algarve. E porquê é que a ANSR está aqui? Porque este é o lugar próprio e mais adequado para transmitir esta mensagem. Acelerar é aqui, nas pistas e não na estrada. 10 voltas esperavam então, nesta corrida, à primeira, os pilotos da Z-Cup, Tuono Cup e também do troféu Taça Luís Carreira. Este último troféu com várias classes em prova. Na classe de Super Sport, André Capitão e Luís Belchior travaram uma intensa disputa pelos lugares de pódio. Pouco mais de 2 décimas de segundo separaram estes dois pilotos, tendo André Capitão ficado na terceira posição, Luís Belchior no segundo lugar e distanciado à frente, João Vieira. Também muito interessante a corrida de Superbike com Afonso Cruz e Pedro Dias a tentarem o segundo lugar. Pouco mais de 1 segundo separou os pilotos. Afonso Cruz ficou na terceira posição, Pedro Dias da Quaresma Racing Team ficou no segundo lugar e quase 5 segundos de diferença à frente, o piloto vencedor José Almeida. Aqui vemos os pilotos da classe Open Air, segundo posto para Bruno Henrique, à frente o piloto Bernardo Vilar. Em Open, os pilotos Carlos Pinheiro e João Curva cedo se distanciaram dos seus adversários e João Curva também cedo se distanciou do seu mais direto concorrente, Carlos Pinheiro, que ficou na segunda posição. João Curva foi o vencedor. A partilhar a pista com a Taça Luís Carreira, também o troféu Naked, Z-Cup e Tuono Cup, hoje com um convidado muito especial. Neste fim de semana em Portimão, Rui Marto foi então o convidado de honra. O ex-piloto de Superbike esteve presente como convidado neste troféu com a sua nova BMW S1000R. Estou aqui de volta ao Nacional de Velocidade, desta vez a participar na Taça Naked Cup.
a convite do Paulo Vicente e da BMW Motorrad, a fazermos aqui um teste com uma S1000R, portanto a moto naked que a BMW tem para oferecer, a moto desportiva, para potencialmente participarmos no futuro, não neste ano, mas quem sabe no próximo, talvez. Na primeira linha de partida, 3 Aprílias, as de Duarte Amaral, Paulo Vicente e Pavel Bogdanov. E de resto foi assim que concluíram a corrida. Terceiro posto para Duarte Amaral, segundo para Paulo Vicente e este foi o vencedor, Pavel Bogdanov. Quanto às Kawasaki, terceiro lugar para Marcos Leal. Ricardo Pires foi segundo, ficou a pouco mais de 6 segundos de diferença de Frédéric Bottolieri, piloto francês que ficou na primeira posição. Na última corrida de sábado, a Copa Dunlop Motoval, 9 voltas a percorrer pelas duas classes, Classe 1 e a Classe 2. Terceiro posto na Classe 1 para o piloto Vítor Barros, que ficou muito próximo do segundo classificado. Pouco mais de meio segundo separou os dois pilotos da mesma equipa. Este foi o segundo, Henrique Gouveia, da Framenti Racing Team, e com alguma distância Miguel Romão, piloto que se estreou a ganhar aqui em Portimão, e com alguma distância, mais de 14 segundos para o segundo classificado. Sempre muito disputada também a Classe 2 da competição Dunlop Motoval. Do sétimo até ao quarto classificado, décimas de segundo, separaram todos os pilotos. Destacados destes pilotos, lá mais para a frente, Hugo Lopes na terceira posição, ficou atrás de Pedro Vinagre, piloto da T-Motor Racing, a mesma equipa de André Gonçalves que venceu esta primeira corrida da Copa Dunlop Motoval. 18 segundos de diferença para o segundo classificado, André Gonçalves, que foi o único a rodar no minuto 50. A Copa Dunlop Motoval fechou o dia de sábado e abriu o dia de domingo de competição, prova de meio do CNV. Mais uma corrida intensa em duas classes. Henrique Gouveia, que tinha sido o segundo classificado no dia anterior, fez terceiro. Ficou a 20 segundos do segundo classificado, que foi Miguel Romão. Miguel Romão tinha vencido a primeira corrida. Nesta segunda, teve aqui uma intensa competição com Vítor Barros, o piloto angolano que tinha ficado em terceiro lugar no dia anterior. Aqui vemos os pilotos a rodar muito próximo um do outro e menos de meio segundo separou os dois pilotos a cortar a meta, pouco mais de 4 décimas, separou Miguel Romão do vencedor da segunda corrida, Vítor Barros. Quanto à Classe 2, Ricardo Andrade teve uma grande recuperação em relação ao dia anterior. O piloto corre em Ducati, tinha sido oitavo. Nesta segunda corrida conseguiu o último lugar de pódio. E mantiveram-se as duas primeiras posições. Este é Pedro Vinagre, tinha sido também segundo no dia anterior. E André Gonçalves à frente dele. Foi vitória dupla em Portimão para André Gonçalves, que venceu destacado com quase 20 segundos de diferença para Pedro Vinagre, piloto da mesma equipa. Em pista já vemos os pilotos do Troféu Z-Cup, Tuono Cup e Taça Luís Carreira, com várias alterações em diferentes classes na Taça Luís Carreira. Em Super Sport, Luís Belchior foi terceiro classificado. Desceu uma posição em relação à primeira corrida, tinha sido segundo. João Vieira tinha vencido no dia anterior, ficou na segunda posição. E André Capitão foi o vencedor aqui desta segunda corrida, mas por uma margem mínima. Foi de facto muito competitiva esta classe da Taça Luís Carreira. 71 milésimas de segundo separaram o primeiro do segundo classificado. Uma corrida intensa em Super Sport. Na classe de Superbike também houve alterações no que toca aos 3 primeiros lugares. Afonso Cruz tinha sido terceiro, fez segundo lugar neste segundo dia. E Pedro Dias tinha sido segundo e desta vez conseguiu o primeiro lugar com alguma distância em relação ao segundo classificado. Mais de 21 segundos. Pedro Dias a cortar a meta bem à frente. Tudo igual no que toca à classe Open Air, com Bruno Henrique a ficar na segunda posição e Bernardo Vilar, o experiente piloto, o antigo piloto de todo o terreno, a voltar a vencer aqui em Portimão. Na classe Open, Alex Laranjeira fez terceiro lugar. À frente dele ficou Carlos Pinheiro, tudo idêntico em relação à primeira corrida. O vencedor voltou a ser João Curva. Quanto às Kawasaki, o vencedor do dia anterior não acabou a corrida. O francês Frédéric Bottolieri não acabou esta segunda ronda aqui em Portimão, abriu espaço a outros pilotos e por isso estreou-se no pódio o holandês Cristiano Doralmannen. Ainda com alguma distância, alguma diferença em relação aos pilotos da frente, Marcos Leal na segunda posição e mais destacado ainda Ricardo Pires, quase meio minuto de distância para o segundo.
Ricardo Pires foi o vencedor. Intensa foi também a corrida das Aprilia. Luís Franco ficou na terceira posição e houve uma competição muito intensa entre Paulo Vicente e Pavel Bogdanov. O piloto russo e o piloto português protagonizaram de facto uma corrida muito interessante. Aqui vemos os dois pilotos muito próximos um do outro. Acabaram a corrida com pouco mais de 6 décimas de diferença. Diz bem da competição existente também aqui no troféu Tuono Cup. Depois de ter dividido o paddock no Estoril com o Campeonato do Mundo de Superbike, a sempre muito animada e com muita juventude, classe de Super Sport 300, uma classe em ascensão recentemente criada pela Federação de Motociclismo de Portugal, voltou ao contacto com o CNV aqui em Portimão. Uma prova que tem sido liderada por Tomás Alonso, é ele até então o líder do campeonato, e até começou bem esta competição. No entanto, logo nas primeiras voltas, sofreu uma queda. Ainda encetou uma recuperação que o levou ao 4º lugar e mesmo assim, com este 4º lugar, o piloto mantém-se líder do campeonato com 88 pontos. Tem sido uma época muito boa. Até agora tenho ganho todas as provas, tenho conseguido sempre melhorar os meus tempos, bater os recordes da pista. Temos conseguido boas afinações com a moto e está a ser até agora uma época muito positiva. Algo que me deixou muito contente foi a quantidade de motos que temos este ano na grelha. O campeonato está cada vez a crescer mais e a tornar-se mais competitivo e isso é o que queremos para o futuro. Tomás Alonso, piloto da RAM Motor Racing, da mesma equipa de Rafaela Peixoto. De resto, esta classe Super Sport 300 tem muitas presenças femininas. Rafaela Peixoto é um exemplo disso, fez 7º lugar aqui em Portimão. Começou de uma maneira muito engraçada, eu já queria isto desde pequena, mas os meus pais fingiam que não ouviam, então metiam-me nas danças de salão, só que houve um ano, aos 12 anos, que desisti e vim para aqui e estou aqui desde então. Tem sido uma época de aprendizagem, pois a moto é nova, a equipa é nova, foi começar do zero, então estamos preocupados com aprender e dar o nosso melhor sempre. Outra presença feminina é de Madalena Simões, que também não teve um dia feliz, sofreu uma queda. Acabou na 6ª posição, ela voltou à corrida. Ela é da Framenti Racing Team, estreou-se com 17 anos de idade, veio da Velocidade 2020 e evoluir na velocidade é o objetivo da Madalena. Este ano tem sido o melhor ano, tenho conseguido pódios e voltas rápidas nas corridas, coisa que não tinha acontecido antes e vamos tentar manter este registro. A iniciação relativamente a anos passados está mais fácil porque temos várias iniciativas da Federação, vários troféus para várias idades e o conselho que eu dou é fazerem as coisas com cabeça, não quererem dar um passo maior que a perna porque temos tempo para evoluir. Madalena Simões, que ficou atrás de Tomás Alonso, piloto que, como dissemos, sofreu uma queda, voltou à corrida e conseguiu ascender ao 4º lugar. À frente dele ficou Martim Jesus, travou um duelo muito interessante com David Ferreira. Acabaram mesmo com 23 milésimas de segundo de diferença entre eles. David Ferreira, que até acabou na 3ª posição, só que o piloto não pontuou devido a uma irregularidade na moto. 3º lugar para Martim Jesus, o 2º para Rafael Damasio. Uma corrida sempre muito viva, houve 3 líderes desta corrida, Tomás Alonso, Rafael Damasio e o vencedor Dinis Borges. Aqui vemos os pilotos colados, foi assim durante toda a corrida. A classe de Super Sport 300 proporciona de facto momentos como estes, intensidade nos pilotos da frente, indecisão até ao fim. Levou o melhor Dinis Borges, ele é da Speedmaster Racing Team, ele que liderou desde a 4ª volta, o piloto que acha esta classe muito competitiva, apesar da concorrência ser muito forte. Esta foi a estreia a ganhar de Dinis Borges. Em pré-Moto 3, com a ausência de Gonçalo Ribeiro, dissemos-lo, participou na ronda do European Talent Cup. Disso tirou proveito Tiago Ballier, aproveitou para se aproximar em termos de campeonato e com esta vitória ficou apenas com 5 pontos de diferença no campeonato, 45 para os ainda 50 de Gonçalo Ribeiro. Único representante da classe Promo 3, o jovem piloto Martim Marco. Um jovem piloto muito promissor, está aqui garantido o futuro da velocidade no nosso país, com tenra idade, já com um interessante palmarés, também aqui no país vizinho. Ele que correu ano passado em Moto 5, de resto é campeão em título de Moto 5 e também vice-campeão de Moto 5 na Cuna de Campeones, que é o berço dos campeões, aqui na vizinha Espanha.
Comecei a fazer corridas aos 6 anos, que era a idade permitida em Espanha. Eu comecei numa escola em Pontevedra, que era Lourenço Pontevedra. Comecei a treinar, fui no primeiro ano fazer o campeonato galego, fui vice-campeão, no segundo ano fui campeão. Depois fomos para a Copa de Espanha, fui o primeiro português a fazer um ponto lá. Para o futuro, o meu objetivo é tentar chegar ao MotoGP, mas até lá ainda tenho que fazer muito, tenho que ganhar muitos títulos, tenho que treinar muito também, tenho que me aplicar na escola, se não tiver boas notas não há motas. E não pararam as emoções mesmo com classes mais jovens aqui em Portimão? A classe 85GP, Moto 4 e também Mir Moto 5. Martim Garcia ficou na 5ª posição. David Dias fez 4º lugar. E agora muito próximos os 3 pilotos da frente. Lourenço Vicente, da Liquimoli Ibérica Racing Team, ficou a pouco menos de 3 décimas de segundo do segundo classificado, que foi Gonçalo Silva, piloto da Team Dias, que por sua vez ficou a 69 milésimas de segundo do vencedor, foi Alexandre Cabá, da Team IR Stand. E também houve muita emoção no que toca à prova de 85GP Moto 4, pilotos que partilharam a pista com Moto 5. Bruna Santos ficou na 5ª posição, Adelino Patronilho ficou na 4ª posição, ambos os pilotos da Motobenga Racing Team. Francisco Pires fez o último lugar de pódio, mas distante dos 2 primeiros. Piloto que é da Miguel Oliveira Fan Club Racing Team, ficou a 1 minuto do segundo classificado, que foi Afonso Almeida, mais um piloto do clube de fãs de Miguel Oliveira. Afonso Almeida esteve sempre à frente com Pedrinho Matos. Foi de facto uma corrida estonteante entre estes 2 jovens pilotos. Uma das mais emocionantes provas desta prova do meio em Portimão. 29 milésimas de segundo apenas separaram a cortar a meta os 2 pilotos, tendo a vitória sorrido a Pedrinho Matos. O piloto de Vila Nova de Santo André foi o vencedor por escassas milésimas de segundo. Ele é da IL75 Racing Team, corre numa Motomir e foi ele o vencedor à frente de Afonso Almeida. Tudo idêntico em relação à primeira corrida. Em Super Stock 600, levou o melhor Pedro Fragoso à frente de Ricardo Silva. Foi entre eles a luta pelo primeiro lugar. Corrida 2, consegui arrancar bem, cheguei em terceira à geral na primeira curva. E depois vi que na placa estavam a dar mais 5, mais 6 segundos e foi gerir até ao fim. Também as condições estavam um bocado amenas, começou a chover a meio, então tivemos que gerir para conseguir levar mais uma vitória. Quanto à última corrida de Superbike, uma corrida que teve vários líderes, entre os quais Tiago Morgado, mas que não concluiu esta segunda corrida. O mesmo tinha acontecido, mas na corrida passada, com Ricardo Lopes, que neste segundo dia conseguiu o último lugar de pódio, à frente de Mário Alves, que foi 4º classificado. O piloto Ricardo Lopes é da RL58 Racing School, corre em Kawasaki. Outro dos pilotos que também andou na frente nesta segunda corrida, ficou a pouco mais de 11 segundos do segundo classificado, que voltou a ser Tiago Cleto. Piloto da Pequeno Motos Racing Team, corre em Yamaha. Aqui o vemos. Melhor tempo de volta, 1 minuto 48,7 para Tiago Cleto. Tempo só batido por Ricardo Lopes e também por Romeu Leite. E foi mesmo o Romeu Leite a voltar a ganhar aqui em Portimão. Romeu Leite bisou aqui no Autódromo Internacional do Algarve. Ele que demorou até a entrar no ritmo devido à temperatura do asfalto, mas depois assumiu o comando, ganhou alguma distância e geriu a corrida. De resto caíram uns pingos de chuva, poucos, mas fizeram-se sentir, sobretudo no asfalto, o que levou os pilotos também a terem mais cautelas, a correr com mais moderação e a gerir a sua própria corrida, o que acabou por fazer com sucesso o piloto Romeu Leite. O arranque foi bom, mas depois ainda demorei algumas voltas a entrar no ritmo. A pista hoje estava um bocadinho diferente por causa da temperatura do asfalto. As primeiras voltas foram um bocadinho esquisitas, mas depois consegui ir para a frente, consegui liderar, estava rápido e consegui gerir depois a vantagem que eu consegui até à final da corrida. Com esta vitória dupla, Romeu Leite ascendeu ao primeiro lugar do campeonato. Tem agora 130 pontos. Ivo Lopes está na segunda posição com 100. Tiago Cleto, com 82, completa os 3 primeiros lugares a meio deste campeonato. O CNV vai voltar a Portimão para a 4ª jornada este ano, depois as últimas são no circuito do Estoril.